falar agora do SCR. Primeiro, vamos comparar ele com o diodo. No diodo, quando minha tensão é negativa, ele não conduz. Então, a curva está aqui. Ele não conduz. A partir do momento, ou seja, eu não tenho corrente é zero. A partir do momento que o V é positivo, ele conduz. Então, e essa tensão e essa corrente aqui, ela só vai ser limitada pela corrente máxima que o diodo suporta ou pela corrente limitada pela carga, né? Um resistor, algum equipamento, ou seja, ela chega no máximo da corrente que o circuito consegue gerar. Como é que funciona o meu SR? No meu SR, a curva ideal é o seguinte: se a tensão é negativa, a minha corrente é zero. Ou seja, ele não conduz. E se a minha corrente é positiva? Se a minha corrente é positiva, ele continua não conduzindo. Desculpa, se a minha tensão é positiva, ele continua não conduzindo. Esse aqui é o meu limite, né? O V anodo cátodo máximo que ele suporta. Agora, isso aqui, ó, se eu não tenho corrente no gate. Sem corrente no gate. Se eu aplico uma corrente no gate, ele conduz como se fosse um diodo. Beleza? Então, repetindo, se a tensão é negativa, eu não tenho corrente. Se a tensão é positiva, mas sem corrente no gate, ele continua não conduzindo. A partir do momento que eu aplico a corrente, eu passo a ter toda a corrente, né? O meu circuito funciona como um circuito aberto. Ele seria limitado apenas pelo máximo de corrente que ele suporta ou pela corrente limitada pela minha carga, tá bom? Então essa aqui é a curva ideal. Agora vamos ver a curva real. Vamos explicar agora a nossa curva real do SCR. Bem, enquanto no nosso SCR ideal, quando a minha tensão V anodo cátodo era negativa, eu tinha zero de corrente. Na minha tensão real, eu tenho uma corrente muito pequena, na minha curva real, né? Então, na minha curva real, eu tenho uma corrente muito pequena. Essa curva muito pequena vai depender muito da potência que eu tenho no meu SCR. Isso aqui pode ser de microamperes até miliamperes, dependendo realmente da minha potência, né, do meu SCR. Então, na parte que a minha tensão anodo e cátodo é maior que zero, ou seja, ela é positiva, até eu aplicar um gateway, ela teoricamente, no ideal, ela seria zero também. Na prática, eu tenho também uma corrente muito pequena. Essa corrente vai disparar aqui, ó, é a minha máxima tensão, né, minha tensão de ruptura, né, então, que seria minha tensão de disparo. Nessa tensão de disparo, eu tenho que o meu IG é igual a zero, ou seja, mesmo que eu não tenha gatilho, se a minha tensão for muito alta, acima do meu VBO, eu vou disparar o meu gatilho. Ele dispara, e a hora que ele dispara, ele entra em condução. Só que aí, a minha corrente em cima aqui do meu anodo, a corrente do meu anodo, ela tem que ser superior ao meu IL. O meu IL é a corrente de disparo. Então, se for abaixo do valor da corrente de disparo, ele vai voltar, retorna e vai voltar para o bloqueio. Então, houve o disparo, né? Por exemplo, nessas curvas parametrizadas, eu pegando o meu IG igual a zero, que é quando eu atingo o meu VBO, ela entra em condução. Se ela for inferior ao meu IL, se eu não tiver
uma corrente aqui inferior, que seja superior a meu IL, ele volta para o bloqueio. Caso ela seja superior, ele vai entrar em condução. Veja que no minha curva eu tenho vários IGs. Para cada IG eu tenho um V de disparo, ou seja, quanto maior o meu IG, né, quanto maior o meu IG, menor a tensão de disparo. Tá vendo? Aqui é maior que esse, ou seja, se eu tenho uma corrente no gatilho maior, né, no meu gate, se eu tiver uma corrente no gate maior, eu vou ter uma tensão menor. Quanto menor for a minha corrente, até a zero, eu vou aumentando a tensão necessária para o disparo. Outra coisa importante é o meu IGT. O meu IGT, que é a corrente de gatilho para disparo, eu tenho ela baseada no meu vetal. O meu vetal é a queda de tensão característica que tem dentro do meu SR. Lembra que lá no diodo, dependendo do material do meu diodo, eu tinha 0,7, tinha 0,3, tinha 0,5 de queda em cima do diodo, da barreira que seria meu V-gama, seria equivalente ao meu vetal. No caso do meu vetal, um valor característico é 1,5 volts. Então, com uma tensão de 1,5 volts, aí eu vou ter aqui o meu IGT. Você vê que esse aqui, com a tensão, com o meu IGT, é praticamente a curva de um diodo normal, ou seja, como se fosse um diodo conduzindo, né? Aqui negativo e aqui conduzindo. Então o IGT é a minha mínima corrente, né, que eu vou precisar para ele funcionar com uma tensão que simplesmente rompa a queda de tensão em cima do meu SCR. Bem, a partir do momento que ele entra em condução, ou seja, que eu tenho um IL, que eu tenho um IA superior a meu IL, ele só volta para o bloqueio se cair abaixo de IH, que é uma corrente de manutenção. Então, depois que ele dispara, ele só vai voltar para o bloqueio se eu tiver uma corrente menor que o IH, ou que eu inverta o meu VH, colocando uma tensão negativa, ou seja, se eu inverter o meu VH, ele vai entrar em bloqueio, ou que essa corrente aqui fique menor que o meu IH. Se for menor que o meu IH, ele vai entrar novamente em bloqueio.